Jornal Demais News. Demais News. Demais News. Entrevista. Muito bem, 7h41 e hoje a gente recebe em nossos estúdios, aqui na Demais FM Alto Vale, o juiz da 40ª Zona Eleitoral de Itaió, Dr. William Wallace de Souza. Ele que vem falar um pouquinho sobre as eleições 2024, tirar algumas dúvidas, esclarecer também dúvidas, né, que às vezes acaba, né, pegando a população de surpresa, né? As leis também acabam mudando um pouquinho, né? Então, para informar a população, né, Douglas, a gente vai conversar com o doutor William nesse momento. Douglas. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Demais FM. Obrigado. Sobre esse pleito das eleições, né, principalmente eleições municipais, né, a gente costuma dizer que ela é uma eleição um pouco menor, mas ela é mais inflamada porque ela é mais local, né, ela é mais presente, ela é mais próxima dos eleitores, porque ela faz parte do cotidiano das pessoas, né? Começando com esse assunto, quais são as principais regras para os candidatos e partidos que devem ser seguidas nessas eleições 2024 municipais? Bom, inicialmente gostaria, bom dia, agradecer, Douglas Souza, é um prazer estar aqui, poder esclarecer um pouco mais a população sobre algumas regras que serão aplicadas agora e para que também tirar algumas dúvidas, né? Em relação às principais regras, então, que os candidatos e os partidos devem seguir. Inicialmente, os candidatos devem ter observado lá no início, entre 7 de março a 5 de abril, o prazo da janela partidária, caso eles queiram ter efetuado a troca do partido, né? Uhum. Após isso, eles devem observar o prazo de filiação partidária, quando o candidato precisa estar afiliado a um partido político e com o domicílio eleitoral estabelecido na circunscrição que ele pretende efetuar essa concorrência até a data limite 6 de abril. Deve também observar alguns prazos de desincompatibilização que estão previstos na lei para evitar a impossibilidade de ele concorrer estando exercendo um cargo nesse sentido, né? Uhum. Os partidos, por sua vez, observam alguns outros prazos. Eles inicialmente fazem a convenção partidária, né? Que é quando eles se reúnem à agremiação com seus filiados e dirigentes para então lançar os seus candidatos. Essas convenções partidárias ocorrem do dia 20 de julho até 5 de agosto. A partir de 5 de agosto, dá início ao período que eles fazem o registro dos candidatos escolhidos, até o dia 15. E a partir do dia 16, então tem início o período eleitoral, efetivamente, em relação às propagandas eleitorais. Certo. E nessa questão, a gente sempre lembra que existia o boca de urna, aquela propaganda que o pessoal vinha com camiseta, um panfleto, ou às vezes vinha com uma bandeira. O que é permitido e o que não é permitido durante esse período da campanha eleitoral? Não. Pergunta muito boa, que reflete basicamente no dia a dia de toda a população, né? Uhum. Inicialmente, o período eleitoral tem início a partir do dia 16 de agosto. Certo. A partir do dia 16 de agosto é quando as propagandas eleitorais podem começar a ser feitas. Existem basicamente 3 tipos de propaganda eleitoral. A propaganda de rua, essa que a gente vê entregando santinho, segurando bandeira. Uhum. Candidato estabelece ali uma mesa para atender a população ali na rua. Como a propaganda pela imprensa e também a propaganda na internet. Essas são as propagandas permitidas pela legislação. Algumas propagandas também na rua não são permitidas, como as questões relacionadas ao outdoor, propaganda paga em sites de pessoas jurídicas, aí também não há essa permissão. Uhum. Certo. Quantos eleitores nós temos na nossa região aqui? Não sei se o senhor pode responder por Itaió ou pela 46ª, né? Quantos eleitores nós temos nessa nossa região? Douglas, a 46ª Zona Eleitoral abrange 4 municípios, né? Certo. Itaió, Salete, Rio do Campo e Mirim Doce. Uhum. Esses 4 municípios juntos possuem 28.727 eleitores aptos a votar. Uhum. São eleitores divididos nesses 4 municípios. Salete tem 6.300 aproximadamente, Rio do Campo 5.320, Mirim Doce aproximadamente 2.300 e a cidade maior, né, o Itaió, com 14.800 aproximadamente eleitores. São os eleitores inscritos e aptos a votar no pleito de 2024. Uhum. Perfeito. Quais são as principais recomendações para um voto consciente para as próximas eleições? Bom,
A primeira recomendação da Justiça Eleitoral é que a pessoa procure com antecedência o local que irá votar e leve no dia da votação um documento oficial com foto, o título de eleitor, que não é obrigatório levar o título de eleitor, mas a Justiça recomenda para que ele saiba a sessão que irá votar, né? E leve também junto consigo uma eventual colinha, um papel que ele possa anotar o número para evitar que esqueça e também agilize na hora da votação. Lembrando que iniciaremos votando para o cargo de vereador, que são 5 números, e na sequência votaremos para o cargo de prefeito, são 2 números, perdão. Com base, então, nessas orientações iniciais, o que a Justiça Eleitoral recomenda é que o eleitor acompanhe as campanhas, as propostas, analisem a vida pregressa do candidato, o que ele pretende fazer, o que já fez ou o que eventualmente prometeu e não fez. Né? É a eleição que mais reflete no dia a dia da população, é a eleição que ajuda na rua, no posto de saúde. Então, avaliar o plano de governo, né? Isso, exatamente. É a orientação que a Justiça Eleitoral dá para que o voto seja exercido, democratizado e, de fato, reflita aquilo que a pessoa realmente quer para a sociedade, o eleitor. Doutor, a gente tem visto muito, ainda cria-se muito aquilo, né? Sobre as pessoas levarem o celular junto para a urna, tentar filmar o voto. Essa questão hoje ela é extremamente proibida, né? Porque, não, eu vou votar para você, eu tentei negociar o voto contigo, eu vou te provar. Isso é extremamente proibido, né? Sim, o sigilo do voto é uma garantia constitucional, né? E é uma garantia porque confere à pessoa a possibilidade de votar em quem ela quiser e em quem ela votar ninguém irá saber. Em razão disso é proibido entrar na cabine de votação com o celular ligado e portando o celular. Portanto, terá que deixar num saquinho separado e entrar na cabine de votação apenas com a sua eventual colinha para poder votar, né? Não é permitido entrar com o celular, tampouco fazer foto do momento da votação, né? Nós conversávamos agora há pouco, em off, sobre aquela questão, por exemplo, o município está realizando uma festa que já era tradicional, já estava no calendário dele, e por algum motivo assina, né? O município está comemorando a determinada festa, realização Prefeitura Municipal. Isso pode, não pode? Como é que funciona essa questão? Bom, inicialmente não há uma vedação legal ou regulamentar que proíba a continuidade de programas festivos que são feitos anualmente, né? O que não se pode nesses programas é facilitar ou permitir a promoção de algum candidato que está na administração. De forma que a continuidade dessas festas é legítima, desde que a assinatura seja impessoal, faça referência à administração, à prefeitura ou ao município no geral, e não à pessoa que comanda a administração, porque isso fere a igualdade, uma vez que os demais candidatos não possuem essa oportunidade, e aí caracteriza uma promoção que não é permitida. É como se fosse citado a estrutura física, né? É o prédio da prefeitura. Isso. E não a pessoa que está comandando a prefeitura, né? Exatamente. É a impessoalidade do serviço público. É a administração, é o serviço, é aquela qualidade que está prestando à população e não a pessoa física do representante que eventualmente até mesmo possa estar concorrendo na próxima eleição, né? E, doutor William, como a Justiça Eleitoral está se preparando para esse pleito agora das eleições municipais? Esse é um tema muito recorrente. Toda eleição ele volta à discussão. E é muito importante a pergunta, porque a gente pode esclarecer um pouco mais a população, né? Santa Catarina já utiliza urnas eletrônicas há aproximadamente 30 anos, sem nenhuma intercorrência. Muito se debate, muito se acusa, se afronta toda a integridade do sistema eleitoral. Não há, contudo, nenhuma constatação, mínima que seja, de que urna eletrônica não seja confiável ou que a pessoa não possa acreditar em que o resultado ali reproduzido de fato foi a manifestação. São feitos aproximadamente 30 testes pela Justiça Eleitoral com as urnas eletrônicas e com a apuração do sistema de votação, fiscalizados pelas mais variadas entidades, desde Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Sistema de Engenharia, Conselho de Engenharia
Sistema Brasileiro de Engenharia da Computação, Polícia Federal, são feitos testes de integridade há um ano antes da eleição, durante a eleição e após a eleição, são expedidos boletins de urna com acompanhamento por parte do próprio fiscal, do eleitor, também direto com o TSE. Há uma lacração feita com um lacre próprio da Casa da Moeda, ou seja, toda a vida digital da urna é acompanhada, não há nenhuma ligação à internet que permita ser hackeada ou alterada. No início da votação é emitida a denominada zerésima, né, para comprovar que nenhum candidato possui nenhum voto naquela urna. Então é um sistema completamente íntegro e confiável. Nós comentávamos também, o senhor nos falou sobre a possível mudança que vai acontecer de algumas sessões eleitorais no município, né? Algumas sessões podem mudar de local para amenizar as filas, para agilizar na hora do voto, né? O senhor pode comentar quais as sessões que vão mudar e de onde para onde elas irão? Sim, Douglas, é uma informação muito relevante e importante repassar, mas que também será amplamente divulgado pela Justiça Eleitoral nos próximos dias. No município de Salete, Rio do Campo e Mirim Doce, as sessões anteriores permanecem as mesmas. A mudança é basicamente no município de Itaió. Na eleição passada, quem votou na Câmara de Dirigentes Logistas, né, a CDL, essa eleição votará na sede Lions Clube de Itaió. Quem votará na sede Lions Clube é a seção 52. É uma seção com 318 eleitores. Certo. Então, o eleitor que vota em Itaió na seção 52, nessa eleição não votará na CDL, mas sim na sede Lions Clube. Que era a sede campestre, né, que hoje ela foi vendida da CDL, e agora a sede do Lions, que é próximo ali ao posto Franzói. Agora ela se deslocou, veio próximo mais perto da Polícia Rodoviária ali, é isso? Exato. É ali então que será o local de votação aos eleitores que possuem a seção eleitoral 52. Perfeito. E a segunda mudança também que afetará um pouco mais, em razão da quantidade de eleitores inscritos, é os eleitores que votavam na Escola de Ensino Básico Luiz Bertoli. É uma escola com muitos eleitores, que na última eleição se constatou muitas filas, pessoas cruzando, enfim, aglomeração, que a Justiça Eleitoral entendeu necessário essa, digamos assim, essa cisão para evitar essa aglomeração. Então, parte dos eleitores que votavam na Luiz Bertoli, nessa eleição votarão no Salão Paroquial Cristo Rei, aqui na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz, isso. Quais seriam as sessões eleitorais dessa transferência, né? Para que os eleitores então saibam. É a sessão, depois eu passo para os senhores, né? Perfeito. A sessão 45, 75, 92, 95, 100 e 114. Então foram essas as sessões retiradas da Luiz Bertoli, que nessa eleição serão, o local de votação será no Salão Paroquial Cristo Rei, para evitar a aglomeração, filas, enfim, facilitar o dia da votação. Né? Perfeito. E, inclusive, como o senhor relatou aqui, nós vamos deixar, né, Souza, na matéria, os descritivos. Se o pessoal ficou em alguma dúvida, a gente vai escrever na nossa matéria os locais de onde para onde, o número da sessão, tudo certinho, porque daí, lendo a matéria ali, a pessoa vai já ter com clareza da onde era a sessão dele, para onde foi, qual a sessão que mudou, tudo certinho. Doutor, mais uma pergunta. Na eleição, né, que nós tivemos aí, por exemplo, para a escolha de presidente, tudo, o sistema de apuração ele mudou, né? Eu não sei se o senhor pode nos responder de antemão. A apuração ela mudou, antes era feita muito localmente, depois ela mudou o sistema, foi para longe, demorou um pouco a apuração, ela retardou um pouco. Como fica esse sistema de apuração? Ela fica local, ela ainda vai para o sistema, porque a gente teve um tempo mais demorado para poder apurar. Claro que agora a gente se trata de uma eleição municipal, né? A quantidade de votos e de candidatos é muito menor, né? A apuração ela se torna extremamente rápida, mas como é que ela vai ficar? Ela fica mais local, ela fica no estado, ela fica a nível nacional? Como é que ela vai funcionar? Bom, no dia das eleições, assim que assim que dado o comando para que as eleições sejam encerradas, né? O presidente da mesa promoverá a impressão do boletim de urna. No boletim de urna é onde consta o número de votos que cada candidato recebeu. Nesse mesmo momento, esses dados são gravados de forma criptografada, com uma assinatura digital em uma espécie de pendrive. Né? Uma espécie de pendrive, mas na realidade aqui ele se chama memória de resultados.
Certo. Em seguida, esse boletim de urna impressa ele também é fixado na sessão eleitoral e a memória de resultados é levada ao cartório da Justiça Eleitoral, onde será feita a transmissão de dados direto ao TSE. E, paralelamente, o TSE também acompanha, antes mesmo da emissão da memória de resultados, o acompanhamento desse boletim de urna de forma digital. Então, são cruzamentos de dados que o TSE já possui antes mesmo de receber, para, além de garantir a autenticidade e integridade do resultado, a garantir uma apuração o mais rápido possível. Então, tanto local quanto a nível Brasil, Isso. né? Nas duas bases, tanto o município quanto também a nível Brasil. O resultado daquela sessão, daquela urna, já sai imediatamente com um boletim de urna. Ali os fiscais do partido e o presidente da mesa já conseguem ver quanto voto cada candidato recebeu. O que demora um pouco é para que essa transmissão totalize todos esses envios em um único local de consulta, digamos assim, né? Doutora, o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para tanto os candidatos quanto também as pessoas que vão às urnas votar nesse momento tão importante de eleição de prefeitos e vereadores nos seus municípios? A informação da Justiça Eleitoral é que esse momento muito importante no dia a dia da população, que é a eleição que mais reflete na comunidade, seja um dia de muita tranquilidade, seja um dia de muito respeito, um dia que os candidatos possam se cumprimentar, respeitar o resultado das eleições, garantir ao cidadão que o resultado ali obtido de fato é aquele que reflete exatamente a intenção dos eleitores, e desejar que corra tudo bem e que em caso de qualquer dúvida pode o eleitor acompanhar a Justiça Eleitoral pelas redes sociais, pelo canal da ouvidoria ou mesmo pelo telefone 0800 647 3888, que é o canal de atendimento do eleitor. Ok, só uma pergunta final aqui, doutor. Em relação a títulos, regularização de títulos eleitorais, é permitido ainda até que data que se pode transferir título? Sessão, né? Sessão, como é que funciona aí para tirar a dúvida do eleitor? Certo, Douglas. A Justiça Eleitoral precisa de um prazo para programar a eleição, né? Isso significa que até o dia 8 era possível efetuar a transferência e inscrição de novos eleitores. A partir do dia 9, de só deixa eu confirmar aqui o dia. 9 de março, provavelmente. Teve um período, né? Eu sei que teve um período, mas o pessoal tá pedindo aqui, né? E a transferência de título, até quando que pode, quando que não pode? Eu posso transferir ainda? Né? Gera essa dúvida, né? Mas pelo que eu me recordo, eu acho que tem um tempo bem antecipado, já logo no início do ano. Março, abril, se eu não me engano, é um prazo limite. Maio. A data limite é 8 de maio. A partir do dia 9 de maio, o cadastro está fechado. Portanto, a partir do dia 9 de maio, o eleitor que está com o seu título suspenso ou cancelado, esse eleitor não poderá votar nessas eleições. O que poderá fazer é regularizar o seu título a partir do dia 5 de novembro, que é quando o cadastro reabre. O pós-eleição. Exato. Então, o eleitor regular, ou seja, em dia com a Justiça Eleitoral, até o dia 8 de maio, é o eleitor que efetivamente poderá votar nessas eleições. E também isso vale também para mudança de sessão, se ele quiser mudar, para mudança de endereço domiciliar, para votar em outra cidade, também é dentro dessa janela. Exato. Inscrição ou transferência tem que respeitar essa janela. Ok. Entendi. Esclarecida a dúvida, então, né, dos nossos amigos ouvintes que já mandaram pergunta para a gente aqui. Né? Por favor. Uma última indicação também. A Justiça Eleitoral indica que as pessoas baixem o aplicativo do e-título, porque por meio desse aplicativo se realizam muitos serviços, buscas e consultas, facilita muito a qualquer consulta ou necessidade de acesso à Justiça Eleitoral sem nem mesmo sair de casa. E além disso, é importante fazer uma ressalva em relação à biometria. Muito se pergunta sobre o cadastro biométrico. As pessoas que possuem o cadastro biométrico conseguem votar normalmente. E quem não fez o cadastro biométrico não tem problema, nessa eleição poderá votar também normalmente. Okay. Tá certo. Doutor William Wallace de Souza, nós agradecemos a sua entrevista, foi
extremamente esclarecedora para a nossa população nesse período tão conturbado, né, que a gente vai chegando, vai estreitando as eleições, vai todo mundo ficando preocupado o que pode, o que não pode, o que deve ser feito durante essas eleições. E nós agradecemos imensamente em nome da Demais FM, da população que nos ouve, na nossa imensa audiência, pela sua participação aqui no Jornal Demais News. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Douglas. Obrigado, Souza. É sempre um prazer, pela Justiça Eleitoral, poder esclarecer a maior quantidade de dúvidas possíveis, e a gente sempre está à disposição em todos os nossos canais para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigado. Ok. Muito bem, nossa entrevista do dia, né, com o Dr. William Wallace de Souza, juiz eleitoral da 46ª Zona Eleitoral. E essa entrevista, né, é disponível também nas plataformas aí do Facebook e YouTube, né, para você, né, rever, tirar suas dúvidas, inclusive também com as zonas aí que, né, serão modificadas aí as suas, né, localizações. Vem aí agora